bem-vindo, Giovana aqui, dando prosseguimento à parte final do capítulo 9, 3 histórias de transformação pessoal. Nunca ficava satisfeita. O que quer que fizesse ou conquistasse nunca era bom o suficiente. Mas o importante ainda é que Joan não queria parar, porque teria que lidar com aquele sentimento iminente de fracasso. Então mantinha-se ocupada, colocando toda a atenção em seu mundo exterior, em várias experiências com pessoas e coisas em diferentes momentos e lugares para não precisar dar atenção ao mundo interior de pensamentos e sentimentos. A maior parte da vida de Joan fora preenchida com o apoio que dava a outras pessoas, celebrando seus sucessos e as incentivando, mas ela nunca permitiu que ninguém visse o que não estava funcionando na vida dela. Joan escondeu sua dor de todo mundo. Ela doava constantemente, mas nunca recebia, porque jamais se permitia receber. Além disso, passou a vida inteira negando a si mesma a evolução pessoal por nunca se expressar. Faz sentido que, ao tentar mudar seu mundo interior, usando as condições de seu mundo exterior, ela inevitavelmente manifestasse apenas fracasso. Quando por fim entrou em colapso, Joan estava tão fraca e derrotada que mal tinha forças para lutar pela vida. Todo aquele tempo vivendo em modo de emergência, reagindo constantemente às condições do mundo externo, havia roubado a força vital de Joan, drenando toda a energia de seu mundo interno, o lugar de reparo e cura. Ela simplesmente ficara esvaziada. Joan muda a mentalidade. A única coisa que Joan sabia, sem sombra de dúvida, era que a doença que as ressonâncias magnéticas mostravam estar esburacando seu cérebro e coluna vertebral não tinha aparecido da noite para o dia. Seu corpo havia sido devorado lentamente em seu cerne, o sistema nervoso central. Depois de todos aqueles anos ignorando os sintomas, Joan ficara enervada por causa do medo de olhar para dentro de si. Substâncias químicas tóxicas bateram a porta de suas células todos os dias, até o gene da doença, enfim, abrir a porta e se ligar. Acamada, Joan teve como primeiro objetivo retardar a progressão da AM. Por ter lido meu primeiro livro, ela sabia que o cérebro não sabe a diferença entre o que poderia se tornar real internamente apenas pelo pensamento e a experiência concreta externa. Joan sabia que o ensaio mental poderia mudar seu cérebro e seu corpo. Começou a ensaiar fazendo yoga mentalmente. Depois de algumas semanas de prática diária, conseguiu executar algumas posições com o próprio corpo, até mesmo em pé. Esses resultados a motivaram muito. Todos os dias, Joan instruía seu cérebro e corpo apenas com o pensamento. Assim como os pianistas do capítulo 5, que ensaiaram tocar piano mentalmente e cultivaram os mesmos circuitos neurológicos que os sujeitos que praticaram os exercícios fisicamente. Joan estava instalando os circuitos em seu cérebro para parecer que ela já estava andando e se movimentando. Lembra as pessoas que aumentaram a força praticando levantamento de peso ou flexão de bíceps apenas mentalmente? Assim como ele, Joan sabia que mudando sua mentalidade poderia fazer seu corpo aparentar que a experiência de cura já tivesse começado. Logo ela conseguia ficar em pé por breves momentos. Depois conseguiu caminhar com apoio. Joan estava bastante vacilante e ainda dependia de scooter, mas pelo menos não estava mais confinada à cama, nem sentindo pena de si mesma. Ela tinha dado a volta nisso. Quando começou a meditar regularmente, só para acalmar sua mente, Joan percebeu como era triste e raivosa. As comportas se abriram. Joan percebeu que se sentia fraca, isolada, rejeitada e indigna na maior parte do tempo. Desequilibrada, sem chão e desconectada, Joan sentiu como se tivesse perdido uma parte vital sua. Observou como negava a si mesma enquanto agradava aos outros e como não conseguia se reconhecer sem se sentir culpada. Enxergou que estava sempre tentando controlar o que parecia ser uma espiral de caos ao seu redor e viu que aquilo nunca funcionara. Em um nível mais profundo, ela soubera disso o tempo todo, mas optara por ignorar, esforçando-se implacavelmente e fingindo que estava tudo bem. Por mais doloroso que fosse, Joan agora enxergava como havia criado sua doença. Decidiu tomar consciência de todos os pensamentos, ações e emoções subconscientes que a definiam como a personalidade que havia criado aquela realidade pessoal específica. Ela sabia que uma vez que pudesse olhar quem estava sendo, teria condições de mudar esses aspectos. Quanto mais ela se tornava consciente de seu eu inconsciente e seu estado de ser, mais domínio adquiria sobre o que havia escondido de sua vista. No início de 2010, Joan sentiu que a progressão da esclerose múltipla havia desacelerado. Seu objetivo passou a ser deter o avanço por completo. Em maio, quando mencionou a ideia
a um neurologista que perguntou quais eram seus objetivos em relação à doença, o médico encerrou a consulta abruptamente. Em vez de desanimar, Joan ficou mais decidida. Em vez de desanimar, Joan ficou mais decidida após o incidente, levando a cura para o próximo nível. Quando Joan participou de um workshop em Vancouver, não conseguia caminhar sozinha. Durante o final de semana, pedi aos participantes que estabelecessem uma intenção firme em suas mentes e a combinassem com a emoção elevada em seus corpos. O objetivo era recondicionar o corpo para uma nova mente, em vez de continuar a condicioná-lo com emoções de sobrevivência. Eu queria que os participantes abrissem seus corações e ensinassem seus corpos emocionalmente como seria o futuro. Era o ingrediente que faltava na prática mental diária de Joan. Adotar o pensamento de caminhar por 6 a 10 metros com apoio apenas da bengala empolgou Joan até além da crença. Agora ele estava adicionando o segundo elemento do efeito placebo à equação, expectativa com a emoção. A combinação de expectativa com a emoção, convencendo o seu corpo emocionalmente de que um evento futuro de cura estava acontecendo no momento presente, levaria Joan para o nível seguinte. Seu corpo, como a mente inconsciente, tinha de acreditar para que a coisa acontecesse. Se João abraçasse a alegria de estar bem e desse graças antes de que a cura ocorresse, seu corpo receberia uma amostra do seu futuro no momento presente. Sugeri a Joan que prestasse atenção a seus pensamentos, pois foram seus pensamentos que a deixaram doente. Pressionei-a para ir além da personalidade que estava ligada à sua condição, o que era necessário antes que ela pudesse criar uma nova personalidade e uma nova realidade pessoal. Assim, ela poderia aplicar significado e intenção ao que estava fazendo. 2 meses depois desse workshop, João participou de um segundo evento mais avançado em situ. Sua scooter quebrou no dia anterior à viagem para o evento, então ela usou sua cadeira de rodas motorizada para se locomover. Apesar de inicialmente se sentir mais vulnerável por causa disso, Joan logo se sentiu mais apta para se movimentar. Sua memória associativa relacionada à experiência positiva do evento anterior e a expectativa de melhorar no evento atual foi o que deflagrou o processo. Se 29% dos pacientes de quimioterapia podem experimentar náuseas antecipadas antes do tratamento, como você leu no capítulo 1, talvez seja possível que alguns dos participantes do workshop experimentem um bem-estar antecipado quando voltam ao ambiente do curso. Qualquer que tenha sido o gatilho, Joan viu uma nova possibilidade e, entusiasmada, recomeçou a abraçar emocionalmente o futuro no momento presente. Durante a última meditação daquele workshop, fez-se a mágica. Joan experimentou enorme mudança interna e sentiu algo que a comoveu profundamente. Sentiu seu corpo mudar automaticamente assim que entrou no sistema nervoso autônomo, que recebeu as novas instruções e assumiu o controle. Sentiu-se elevada, muito feliz e livre. Após a meditação, Joan levantou-se da cadeira como uma pessoa diferente de que era ao sentar. Ela estava em um novo estado de ser. Então caminhou até a frente da sala sem nenhum apoio, nem mesmo a bengala. Atravessou a sala de olhos arregalados, rindo como uma criança. Ela podia sentir e mover as pernas, inativas havia anos. Ela saiu do habitual e foi incrível. Para minha surpresa, Joan sinalizou novos genes de novas maneiras durante aquela meditação. Ela mudou sua condição em apenas 1 hora. Quando ultrapassou sua identidade de esclerose múltipla, Joan tornou-se uma pessoa diferente. Foi aí que parou de tentar desacelerar, deter ou reverter a esclerose múltipla. Ela não tentou provar mais nada para si, sua família, seus médicos ou qualquer outra pessoa. Entendeu e experimentou pela primeira vez que sua verdadeira jornada sempre teve a ver com estar inteira. E cura verificável sempre tem a ver com ficar inteiro. Joan esqueceu que tinha uma doença e se dissociou dessa identidade por um momento. A liberdade que isso gerou e a amplitude dessa emoção elevada foram fortes o suficiente para ativar um novo gene. Joan sabia que a esclerose múltipla era simplesmente um rótulo, como mãe, esposa ou chefe. Ela mudou o rótulo simplesmente desistindo do seu passado. Mais milagres. Quando Joan chegou em casa 3 dias depois, o milagre continuou a se desenrolar sem que ela soubesse. Enquanto fazia yoga fisicamente e não apenas mentalmente, depois de participar do segundo workshop, ela percebeu que podia levantar o pé do chão. Tentou levantar o outro. Sucesso! Aí percebeu que conseguia flexionar os pés pela primeira vez em anos e podia mexer os dedos dos pés, o que não acontecia havia muito tempo. Lágrimas de alegria rolaram dos olhos de Joan, aturdida e maravilhada naquele instante.
Ela soube que tudo era possível, não por causa de algum medicamento ou procedimento externo, mas por causa das mudanças internas que ela havia feito. Joan sabia que poderia ser João sabia que poderia ser o próprio placebo. Em pouco tempo, João aprendeu a caminhar novamente. 2 anos depois, ainda caminha sem ajuda e está mais brincalhona e cheia de vida. A força do seu corpo aumentou e hoje ela é capaz de fazer muitas coisas que achava que nunca mais conseguiria fazer. O mais importante é que João se sente viva e cheia de uma alegria sem fim. Sente-se inteira e, como agora ela consegue receber, continua recebendo cura. João me disse recentemente: minha vida é mágica, cheia de sinergias incríveis, de abundância de dádivas inesperadas de todo tipo. É borbulhante, faiscante e eletrizante, com um novo reflexo mais leve de mim mesma. É o novo eu. Ou melhor, é o verdadeiro eu que tentei manter sob controle e escondido durante a maior parte da minha vida. João agora vive a maior parte dos dias em gratidão. Ainda dedica tempo a ficar ciente de seus pensamentos e sentimentos. Isto é, cultiva seu estado de ser todos os dias, prestando atenção ao que diz a si mesma e ao que pensa dos outros também. Em suas meditações se observa e se familiariza com o modo como age. Muito raramente passa por sua mente consciente um pensamento que ela não quer experimentar. A atual neurologista de Joan apoia suas escolhas e ficou impressionada com o que viu. A médica teve de reconhecer o poder da mente que Joan demonstrou bem diante de seus olhos, com laudos médicos e exames de sangue que não mostram sinais de esclerose múltipla. Laura e Candace Joan efetuaram remissões drásticas sem usar recursos externos. Mudaram suas condições de saúde de dentro para fora, sem medicamentos, cirurgia, terapia ou qualquer outra coisa que não a propriamente. Elas se tornaram dos seus próprios placebos. Agora, vamos dar uma olhada científica no cérebro de outras pessoas dos meus workshops que conseguiram realizar mudanças drásticas semelhantes para ver exatamente o que aconteceu no processo dessas transformações notáveis. E assim a gente encerra o capítulo 9. Partiremos agora para o capítulo 10. Obrigada pela companhia, um abraço e até nosso próximo vídeo.